Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por você ter chegado aqui no Portal do José. Se você está vindo pela primeira vez, se inscreva, porque aqui a gente sempre aborda temas que você não vê pelos grandes meios de comunicação. A gente sempre traz algumas revelações e a gente espera que esse seja o caso do nosso programa de hoje. Se você gostar, dê um joinha, compartilhe com os amigos. Gente, eu sei que muitas coisas que a gente fala aqui são muito fora da curva, mas quando tem muita gente que concorda, isso nos estimula a continuar na mesma linha, né? Então eu vou compartilhar com vocês hoje aqui alguns assuntos muito polêmicos, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, eu me lembrei de um livro dos anos 20, escrito por Scott Fitzgerald. O livro tinha um nome que sempre me encantou bastante, chamado Belos e Malditos, né? Isso sempre trafegou assim o meu inconsciente, e agora vendo o que está acontecendo com as pessoas ao nosso entorno, que fazem parte, inclusive, da sustentação do governo Bolsonaro, me ocorreu de escrever um livro também, cujo título seria Os Ridículos e Perigosos. Gente, nunca nós vimos tanta gente ridícula, sem senso do ridículo, sem saber que são ridicularizadas, são figuras risíveis, associadas a tanta gente sem escrúpulos, a tantos vigaristas, tantos psicopatas, tantos deformados mentais e covardes no meio dessa história toda. Tudo isso a serviço da exploração do nosso país, do nosso povo, da nossa economia, da nossa soberania. Então hoje nós vamos trafegar aqui sobre temas muito delicados. Vamos começar com essa situação aqui envolvendo o Marcelo Adnet. O Adnet ele publicou na rede social uma confissão que tinha sofrido abuso quando era criança, enfim. E aí um desses bolsomínios que pertence à Marinha, de baixa patente, ridicularizou o Adnet em rede social. E o Adnet cobrou da Marinha se ela ficava sem fazer nada com relação a esse tipo de coisa. A Marinha foi para cima do cidadão lá, e como todo covarde sem escrúpulos, né, um covarde ridículo, ele voltou atrás, disse que alguém usou a rede social dele, que não é nada disso, pediu desculpas a Adnet. Então que esse episódio sirva de exemplo a outras tantas pessoas que estão caminhando para esse caminho do ridículo, perigoso ou duplamente ridículo e nem um pouco perigoso, né? Porque quando eles veem a lei, veem as instituições, eles pulam para trás rapidamente. Eu recebi também, isso aí está foi no site do UOL, enquanto estou gravando com vocês aqui, mais uma dessas criaturas com pensamentos ridículos. Está aqui o cara fazendo um pedido de aglomeração em cima de um carro de som. Ele acha que o Covid é uma conspiração, que isso não existe, e diz aqui que a Rede Globo, os meios de comunicação, foram comprados pela China. Vamos ver o que ele diz sobre esse episódio todo aí. O Grupo Dória é sócio da mídia chinesa, do Grupo Mídia Gripe. O Grupo Chinês Mídia Gripe comprou a Bandeirantes e comprou, gente, a Globo. Então, olha só, o senhor aqui está com a camisa, exigimos o artigo 142, que é a intervenção militar, né, segundo a Constituição Federal. Esse pessoal, eles são muito ridículos, né? Vamos falar a verdade, né? Um cara, um barbado desse tamanho, em cima do caminhão, querendo invasão de militares. Eu acho que esse pessoal de noite, Freud explica, né? O cara fica sonhando com gente fardada, invadindo as suas casas, invadindo as instituições, tomando conta de tudo, mandando no Brasil, né? É um troço meio estranho. Isso tudo está assim, indo na contramão do que diz a Organização Mundial da Saúde, simplesmente porque esses caras aqui são ridículos seguidores alienados, devotos do bolsolavismo guediano. Então eles querem que as pessoas caminhem para as ruas, né? Tem um perfil meio, me incomoda um pouco, de juntar esse pessoal aí cheio de músculo, né? Gente, as críticas que a gente pode fazer à Rede Globo é pelo processo de imbecilização e de aculturamento do povo brasileiro que eles fazem desde que eles surgiram, com dinheiro do capital norte-americano, para introduzir no Brasil toda uma situação de alienação que tem favorecido os grandes negócios de grandes corporações, principalmente de corporações multinacionais norte-americanas. Agora, dizer que eles agora foram comprados pela China é uma coisa assim para querer dizer que porque foram comprados
pela China, que isso tem a ver com coronavírus e por conta disso faz parte de uma conspiração que eles não querem que nós saiamos de nossas casas para nossa... Enfim, essa coisa toda. Enquanto eu estou conversando com vocês aqui, já morreram mais de 1.150 brasileiros. E esses caras ainda estão com essa situação que no fato não existe. Nos Estados Unidos já morreram mais de 20 mil cidadãos norte-americanos. Os caras estão fazendo cemitério para enterrar em vala comum uma série de pessoas. E esses caras indo para a rua para fazer com que o povo brasileiro caminhe justamente contra a vida, caminhe em direção à morte. Enfim, gente, esses são os ridículos e perigosos. Uma das pessoas que sempre deu sustentação e é um dos responsáveis por ter elegido o Bolsonaro é o Nando Moura, a quem a gente sempre criticou aqui, mas uma coisa a gente tem que reconhecer, que ele defende os seus pontos de vista de uma maneira muito enfática, né? Ele não titubeia em relação àquilo que ele defendia, alguns princípios. E por isso ele merece nossos aplausos. Toda pessoa que defende princípios civilizatórios, sendo ela de esquerda ou de direita, pessoas que defendam a democracia, a liberdade, o nosso direito de divergir, elas estão no mesmo campo civilizatório da gente, embora estejamos em pontos dentro dessa régua ideológica bastante diferentes, né? Mas vamos ver qual é a avaliação que ele faz hoje de Bolsonaro. Pequena, quase que insignificante. Bolsonaro não é conservador. É um reacionário. E eu quero deixar aqui bem claro o que eu penso do Bolsonaro hoje. Para mim, ele é um canalha, cínico, mentiroso, traidor da nação e dos seus eleitores. Um ignorante e um demente, tá? Um cara ciumento e narcisista que vai entregar o Brasil de bandeja para a esquerda voltar ao poder. Já está... Bom, gente, então eu concordo em quase tudo que o Nando Moura está dizendo, né? Só discordo dessa parte final que o Bolsonaro está dando de mão beijada o futuro governo para a esquerda. Eu acho que tem muita coisa ainda a ser transitada, porque existem muitas pessoas que acham que, por exemplo, como aquele cara que estava em cima do carro de som, que a Rede Globo faz oposição ao Bolsonaro, que os meios de comunicação estão fazendo oposição ao Bolsonaro. Amiga, é só você ver o Ratinho na vassalagem total, o Datena na vassalagem total, os apresentadores populares de rádio e TV na vassalagem total. Todos esses organismos estão ganhando dinheiro do governo federal para fazer anúncios como eles nunca tiveram na vida deles. A Rede Globo de televisão, por estrategicamente apoiar um plano geopolítico muito mais amplo, de corporações internacionais, de dinheiro grosso de que sai do Brasil para fora, e de participarem há muito tempo de um processo de alienação. Se você tem dúvida, veja o Big Brother, toda vez 90 dias por ano em horário nobre, enquanto o Brasil precisa de tantos debates. Então, as críticas à Rede Globo é pelo mal que ela faz ao povo brasileiro desde sempre, por quanto ela ficou tão rica, a família ficou tão rica, a família Marinho, né? E como eles estão atrelados a negócios que transcendem o Brasil, tendo ali dentro do governo um dos seus capatazes, um dos seus office boys, que é o Paulo Guedes. Bom, então, Nando Moura, beleza. E aí vamos mais um ridículo e perigoso. Eu vi aqui um vídeo publicado pelo Alan dos Santos, que é um desses olavistas que ganha dinheiro, né, que faz negócios e que é apoio lá ideológico do governo Bolsonaro. Ele gravou um programa também convocando os padres a liberarem as igrejas para aglomerações, né? Então ele fez um vídeo muito ridículo, querendo entrar na igreja, a igreja com cadeado, olha só. Rezamos aqui a nossa via sacra, mesmo com cadeado na porta da Catedral de Brasília. Pedimos aos padres e aos bispos para que se compadeçam das almas, dos fiéis que precisam pelo menos do consolo espiritual nesse momento tão difícil. E aí, ele está quase falando assim, senhores padres, abram as igrejas para a gente se contaminar, para o povo brasileiro ser contaminado, né? Basicamente é isso. E aí no programa que eles apresentam, Os Ridículos e Perigosos, eles levaram aqui essa semana uma mulher, a senhora Val, esqueci o sobrenome dela, a gente vai ver aqui, que é líder do movimento soberanista nacional. E eles estimularam que os comerciantes abrissem todas as suas lojas, né?
com uma convocação absolutamente criminosa, que se conflita com vários artigos do Código Penal brasileiro. A gente espera que as autoridades façam alguma coisa em relação a essa senhora e esses estimuladores da pandemia, né? São os estimuladores do vírus, né? Os cavaleiros viróticos, vamos dizer assim, né? Vamos ver o que aconteceu. Então, eles publicaram essa propaganda convocando todo mundo aí às compras durante a Bolsonaro Week. Dá para acreditar? É um sucesso. Vamos juntos ajudar o nosso Brasil a passar por essa crise. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito bem, esse foi o vídeo então da Val. Boa noite, Val, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Vocês fizeram uma campanha, então, para que o comércio reabrisse. E teve gente que ficou incomodado com isso. Conta pra gente um pouquinho, primeiro, quem é você, de onde você é, como é que é o movimento soberanista, e explicar que histeria foi essa que a esquerda está fazendo em torno de um vídeo convocando as pessoas a voltar a abrir o comércio. Você vê como é que é a deformação dos fatos, né? Não é a esquerda que está... Não é a esquerda que está fazendo protesto, é o mundo, né? A Organização Mundial de Saúde que está recomendando que a gente não se aglomere. Mas vamos ver aqui quem é a moça aqui, a Val Lopes. Eu sou líder fundadora do Movimento Soberanistas. O Soberanistas é um movimento nacional, um movimento cultural conservador, que defende as ideias do professor Olavo e que defende incondicionalmente o presidente Bolsonaro. Pronto. Alguém que defende incondicionalmente alguém não está sujeito a nenhum tipo de reflexão e ao debate, né? Ela defende incondicionalmente o presidente Bolsonaro. Então ele pode fazer qualquer maluquice que eles estarão com o presidente da República. E ela defende também ideias do professor Olavo, né? Mas que ideias que ela defende? Ela sabe, por acaso, se o professor tem ideias originais? Será que ela sabe que Olavo de Carvalho chupinha, copia a ideia de 3 norte-americanos, especificamente, chamado paleoconservadores, e que o que ele diz não tem nada de novo? Por exemplo, o senhor William Lynch, que é um dos caras que Olavo de Carvalho se inspira, Pat Buchanan, que foi um dos ideólogos de Ronald Reagan nos anos 70, 80 nos Estados Unidos, outro paleoconservador ultradireitista, e outro é o Michael Minitino, que escreve textos que Olavo de Carvalho utiliza para suas pregações filosóficas, e os bobos, os ridículos e perigosos não sabem, por isso eles defendem essas ideias que são super requentadas. O Michael Minitino escreveu um texto muito longo e que é utilizado pelo Olavo de Carvalho e que foi utilizado também pelo assassino em série, o assassino terrorista norueguês lá que matou mais de 100 pessoas, e ele usava esse texto como um dos fundamentos para o que ele fez lá na Noruega. Então é esse tipo de gente que nós temos defendendo algumas ideias aqui no Brasil, uma coisa inorgânica. Esse pessoal vai simplesmente difundindo essas maluquices para todos os lados e eles não se dão conta de quão eles estão sendo ridículos, né? Uma das características do ridículo é exatamente essa, né? Ele não se dá conta que ele está fazendo o papel de trouxa, o papel ridículo, o papel que está todo mundo rindo dele. E mais do que isso, esse pessoal vai gastar muito dinheiro com psicólogo lá na frente, quando eles descobrirem que tudo isso que eles já ajudaram a fazer foi para beneficiar um setor que está trafegando nas sombras. É o setor de Guedes, são os estelionatários que ele trouxe para dentro do governo Bolsonaro, pessoas do setor privado, negociantes, empresários para fazerem negócios com dinheiro público, e depois que eles se locupletarem e locupletarem todos os grupos econômicos para os quais eles trabalham, eles saem do governo e vão tocar as suas vidas e deixam aqui o país cada vez mais endividado, as pessoas cada vez mais devendo a banco, a nossa soberania extremamente resvalada e o nosso país entregue às traças. Esse pessoal aqui que defende o movimento soberanista, não dá, né, gente? Vai ser ridículo assim na profunda dos infernos. Ou você é soberanista ou você é bolsonarista. Ser bolsonarista e soberanista, ser soberanista e defender Guedes é você ser uma pessoa extremamente ridícula, só rindo da sua cara mesmo. Gente, me desculpem o desabafo, mas a situação está merecendo a gente ter mais indignação, a gente ser mais firme nas nossas críticas e provocar cada vez mais as instituições, né? Atenção, Ministério Público, Polícia, vamos atrás dessa senhora aí porque ela está ajudando ao povo brasileiro caminhar na direção da morte. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.